Estamos ao vivo, um pouco atrasados. A gente combinou de fazer às 19 horas, mas os imprevistos acontecem. Quem tem família, quem tem trabalho, quem tem filhos, sabe como é. Então, estamos atrasados, mas estamos aqui. Eu vou chamar a Simone. O tema da semana é o mês da semana. Como a gente está fazendo live todo dia, a gente está pegando um tema por semana para a gente explorar bem o assunto. E o tema dessa constantes, o nome que nós demos para esse tema, essa semana. E, oi, Simone, eu estou falando do tema da semana, né? Isso. E nós começamos, a gente passou a fazer live diária e em tempos menores, né? Que a gente fazia toda quarta-feira, gastava ali 2 horas de live. E como as lives estão menores e todo dia, a gente escolheu pegar um tema e explorar ele durante a semana, Sim. né? Porque os temas são muito vastos, né? E a gente sentia falta, às vezes falava por 2 horas e quando terminava, falava assim, poxa, 2 horas e não deu para explorar o assunto a fundo, não deu para aprofundar. Imagina, né? Os temas são muito densos, né? Então, E a gente achou por bem explorar esses temas a semana inteira. A gente tentar estender melhor, falar mais aprofundadamente sobre os assuntos. Então é isso. O tema da semana, julgamentos constantes. Nós começamos ontem e falamos muito sobre isso, né? As pessoas que estão sempre dispostas a julgar, as pessoas que estão sempre se julgando, deixam de fazer coisas porque se julgam ou têm medo até do auto-julgamento. Então não fazem para não se julgar, para não se condenar, para não depois não pensar assim, tá vendo? Não dava conta. Né? É um inimigo oculto, é uma autossabotagem que a pessoa acaba fazendo. Quem nunca desistiu de fazer alguma coisa, ou deixou de fazer, ou não conseguiu andar, seguir adiante, porque tinha algo impedindo, e esse algo impedindo era ela mesma, né? Era, como eu falei, o medo do erro, o medo de não se sair bem, o medo de até fazer, mas não fazer como desejava, e depois ter que ficar fazendo aquela autoavaliação, né? Poxa, podia ter sido melhor, e aí deixa de fazer. Né? Existe uma frase, antes mal feito do que não feito, eu não me lembro bem como é essa frase, mas assim, vamos fazer. Nós somos um exemplo disso. Nós começamos essas lives há um ano atrás e como erramos. Como erramos. Tinha dia que dava tudo errado. O som ficava ruim, a imagem ficava ruim, a gente atrasava, caía, tinha que voltar. E, poxa, nossa, muito, muito erro. Né? E erro de principiante, porque a gente não conhecia. E até para finalizar a live, hoje tem uma amiga nossa muito querida que fez uma live hoje pela primeira vez. Eu fiquei muito orgulhoso dela, porque inclusive o tema era timidez. Ela nunca fez por conta da timidez, é um assunto que eu sempre abordo aqui. E ela, o devocional dela de hoje falava sobre timidez, e ela fez, foi lindo. Né? E no final falou assim, gente, hoje que desliga isso, né? É o improviso do começo, né? Da gente não saber fazer as coisas. É muito legal. E a gente vai estender sobre isso. Né, amor? é verdade. Boa noite a todos. Eu realmente fico muito, muito feliz, né? O pescador, ele é um farol, né? E esse farol é exatamente para isso, porque nós, no nosso mundinho particular, muitas vezes não olhamos para isso. Quando a gente nós já falamos isso em lives aí anteriores, né? De nos questionarmos sempre, fazer perguntas para a gente. Hoje a gente vê tanta gente usando essa ferramenta aí fantástica que é a internet, só que usando de forma equivocada. Porque se você usar, pode até falar assim, não, mas como assim de forma equivocada? Porque você tem que usar o que você tem de ferramenta para melhorar a sua vida. Melhorar como? Melhorar no sentido do você ser.
do você ser melhor, porque nós não estamos aqui somente para acordarmos um dia após o outro, trabalhar, pagar conta, criar filho, família. Não é a respeito disso, isso faz parte, só que não é só a respeito disso. É você se desenvolver como um ser humano. Então você vai desenvolver o que você pensa, o que você fala, o que você ouve, o que você vê. Tudo isso você tem que trabalhar. E uma das coisas desses pontos é exatamente esse nosso juiz, né, interno, esse nosso sabotador, porque nós temos uma preocupação tão grande com a opinião dos outros, com a nossa própria opinião. Ai, se não ficar o ditado que você estava buscando, que era assim, antes feito que perfeito. Só que você pode acrescentar antes feito que bem perfeito, desde que seja bem feito. Porque a pessoa vai falar para você, mas como assim? Eu não sei fazer ainda. Então, no seu nível, no que você está aprendendo, você está fazendo bem feito. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: na busca do melhor não se faz o bom. Por quê? Você tem que dar sempre o seu melhor. Ai, mas às vezes não fica. Por exemplo, um exemplo, uma pessoa que começa a tocar violão. Ela no começo, ela não vai tocar um violão com destreza, mas ela vai tocar da melhor maneira que ela saiba naquele nível que ela está. Para aquele nível, ela vai subindo de nível, ela vai melhorando, ela vai se dedicando, sabe? Eu vou fazer sei lá, um bolo, eu vou fazer o melhor bolo que eu possa fazer. Eu me dediquei. Perfeito não, mas está bem feito, tá. Ele pode não estar perfeito, mas ele foi bem feito. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. Show. E isso é o que todos nós tínhamos que ter na nossa consciência. Porque dessa maneira você não iria se preocupar com julgamento alheio. Existe até um livro que acho que foi a nossa filha que leu, que falava de uma... eu não vou lembrar o título, não me vem agora. Que era a história de um monarca no Japão e ele dá uma semente para as pessoas, ele distribui para algumas pessoas uma semente e ele pede que as pessoas elas tragam depois de um tempo o resultado dessas sementes. Sim. E como era um monarca, as pessoas no dia da entrega, cada uma vai levando uma planta, uma flor, uma coisa assim, lindíssimo, cada um com um vaso maravilhoso. E tem um menino que ele vem com um vaso vazio. Sim. E ele vai e coloca, aí vai, todo mundo fica olhando para ele com aquele vaso lá, sem nada. E ele pega e ele fala para o monarca. Ele diz para ele que ele tinha feito o melhor que ele pôde. Ele cuidou, ele agou, ele colocou no sol, ele fez tudo. Só que a semente que ele recebeu, ela não germinou. E ele trouxe o resultado da dedicação dele, mas que infelizmente era aquele resultado. E o monarca, ele falou para ele que a pessoa mais honesta dali era ele, porque todos receberam sementes que não iam nunca fecundar. Todos receberam sementes estéreis, né? Sim. E não ia ter fecundação. Caramba. E ele foi o único Engraçado. que foi lá. Eu viajei no tempo agora, porque eu escutei essa história quando criança. É. E eu não me lembrava dela. Você contou agora, eu não lembro da Luísa falar desse livro. É. E eu viajei. É o pote vazio. Era uma coisa assim, o
pote vazio. E foi o que ele fez, ele foi honesto. Só que ele não foi só honesto com o monarca, ele foi honesto com Foi ele. próprio. Com ele. As pessoas às vezes falam assim, confundem honestidade com integridade. A pessoa ser honesta é ela ter lá aquela conduta, eu sou verdadeiro, eu faço, eu tenho essa conduta, a pessoa não é meu, eu devolvo, eu vou ali. A minha verdade, ela prevalece. Isso aqui eu não faço. A integridade é você ser cumpridor com a sua palavra. O que eu apalavrar com você foi acordado, a gente até fala, né? O acordado não sai caro. Foi acordado, eu vou fazer. Eu falei para você que eu marquei um horário às 7, às 7 eu vou estar naquele compromisso. Eu não. Imprevistos É podem claro que acontecer. imprevistos acontecem, Sim, como, né, mas porque a você gente vai acabou lá de antes, viver isso. olha, aconteceu um imprevisto, não sei o quê, você tem como me aguardar. Isso é integridade. É eu ser cumpridor da minha palavra. A honestidade, não. A honestidade é o que eu faço a partir de um princípio. Aquilo jamais vai ferir esse meu princípio. Então, eu não aceito fazer. Foi o que é o caso desse menino para o monarca. Eles estavam na época, acho que era se candidataram a uma vaga, alguma coisa no palácio, não sei se era conselheiro, não lembro o conteúdo, mas eu lembro que me impactou foi exatamente isso, porque ele foi honesto. Sim. Com ele, não foi só com o monarca. Ele fez o melhor que ele podia e ele entregou. Então, isso sim, é bonito de você olhar e ver. Hoje, as coisas são tão relativas, porque. Hoje eu vivi uma coisa dessa ontem. Eu tinha marcado um compromisso com uma pessoa na minha casa, um prestador. Ele ficou de vir, eu aqui em casa, né? Ele ficou de vir para fazer um serviço. E quando deu 3 horas da tarde, eu falei, caramba, ele não apareceu. Até esqueci, trabalho, essas coisas. Peguei e passei uma mensagem para ele, fulano, você não apareceu, o que que houve? Ele pegou, passou um áudio, falou, Marco, você me desculpa, eu esqueci. Eu esqueci. Não vou dizer nada diferente, porque o que aconteceu de verdade foi isso. Eu esqueci do nosso compromisso. Eu achei fantástico, porque as pessoas inventam, porque isso, porque aquilo, filho, escola, porque tem motivo, a pessoa é fácil colocar um motivo aí. Ele foi super sincero, falou, me perdoe, eu esqueci. Ei, Você pode me atender amanhã? Eu falei, posso, amanhã eu posso te aguardar, então amanhã estarei aí. E veio hoje. entendeu? Então, você vê, isso é que você fica até surpreso. O que seria uma conduta normal, vira até, você fica assim, nossa, mas por quê? A pessoa tem que ter um acordo com ela. Tem coisas que você não vai fazer. Hoje, a gente tinha comentado isso ontem e eu vou reforçar. Hoje nós somos produtos de circunstâncias. As coisas vão passando e as pessoas vão sendo levadas. Agora a moda não pode comer ovo. Teve uma época que foi, né? O ovo fazia mal, subiu o colesterol, não sei o quê, lá, lá, lá. A pessoa não pega e fala assim, mas por que é ruim? Eu sou candidato a isso, a não comer ovo, a não ter, sabe? Pergunta para um médico, pergunta para outro, tem fundamento, foi estudado, o que foi? Não, parece que basta uma pessoa entrar numa coisa e falar assim,
não pode comer ovo. Uhum. Aí as pessoas vão. Teve um filme, o do Conan, né? O Bárbaro, que era com o Arnold. E tinha um cara que participou do massacre da família dele, ele reencontra com o cara. E ele tinha virado lá, tipo, um sacerdote, alguma coisa assim. E quando ele estava conversando com o Conan, né? Ele explicava que aquilo era o poder. Sim. Aí ele olhava, tinha assim, eles estavam tipo num vale e tinha uma montanha e assim, tipo um penhasco com várias pessoas olhando, eles conversando. E nisso ele levanta o braço, tinha várias pessoas, ele aponta, tinha uma mulher, aí ele pega, ela abre o braço e ela se joga. Aí ele mostra para ele que aquilo é o poder. Ele falou, aí a culpa foi o quê? Foi do cara que ele estava conversando que fez? Ou foi a pessoa? Eu tenho que colocar toda aquela questão para o cara ou para a pessoa que se deixou? Existe uma responsabilidade nas pessoas. Então, hoje, nós temos que olhar essas coisas com responsabilidade. A vida que vai ser vivida não é a da pessoa, é a nossa. E quem vai sofrer, ou pelo menos quem vai arcar com as consequências, Exatamente. boas ou ruins, É a é a pessoa que fez. pessoa. É quem fez. Não é quem Exatamente. mandou. Por exemplo, a gente fala assim de determinadas atividades físicas, que eu falo, a pessoa ela vai além, não estou falando de atleta, eu falo quem faz, ela pratica algum exercício, não sei o quê, e a pessoa ela acaba lesionando. E aí, por que faz? Porque o professor pediu para aumentar a carga, o professor fez, por exemplo, uma aula de CrossFit. Não é pedido, a pessoa ela aumenta a carga porque ela quer. Infelizmente, o professor ali, às vezes, não é uma figura de tanta autoridade que possa falar para a pessoa, falou assim, não faça isso. A pessoa não ouve, não, eu vou fazer. A pessoa vai lá e eu falo que existe uma rebeldia, porque é diferente você ser questionador para o rebelde. O rebelde, ele não quer ouvir. O rebelde Não aceita argumentos, né? não quer, eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O questionador não é isso. Por que você está falando isso? Por que isso é o correto? Porque se a pessoa é uma figura que é de poder, é um médico, é um advogado, é um engenheiro, não importa. Ele tem que te fundamentar. O que é o fundamental? Eu vou te explicar, tintim por tintim, por que isso é dessa maneira. A explicação foi plausível? Você aceitou? Beleza. Você pode procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião. E aí você vai, com isso, você vai fundamentar a sua opinião. Mas só depois disso. Sim. Não, porque não dá para ser produto das escolhas dos outros, das circunstâncias dos outros. E depois fala assim, mas eu só fiz isso porque o fulano falou para fazer. Não, você fez isso porque você quis fazer. Por que você passou o seu cetro do poder para outra pessoa? Para que você foi fazer dessa maneira? O poder é seu. É preciso ter honestidade também, né? A pessoa assumir. Olha, como o rapaz fez comigo. Cara, eu esqueci. Eu marquei um compromisso com você e eu esqueci. Ele assumiu o que ele tinha feito de errado. É preciso ser honesto para essas coisas. E, ao invés de julgar... Tem uma pessoa que fala uma coisa muito interessante. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Exatamente.
mas não é assim, sabe? Muita gente age assim, mas não é assim que funciona, sabe? Isso não é honesto nem comigo e nem com o outro, né? Nem com a pessoa que está falando, nem com quem está recebendo uma mentira dessas, né? Então, é preciso ser íntegro, é preciso ser. Olha, os valores estão sendo esquecidos ao longo do tempo, estão sendo. é, Quando existe uma opção, uma oportunidade de se dar bem, uma sabe, da pessoa se sair melhor ali, maquiando uma situação, muita gente faz. Muita gente faz. Só que é o que você falou. Lá dentro, eu sei o que eu fiz. Eu comigo mesmo. Quando eu vou à noite, que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei tudo o que eu fiz. E às vezes as pessoas começam a abrir concessões. E a concessão é um perigo, porque você abre uma concessão desse tamanho hoje. Amanhã, daqui 2 dias, 3 dias, você tem a oportunidade de fazer de novo, você faz de novo. Aham. E faz de novo. Quando você assusta, você está habituado com aquela concessão. E aí você aumenta ela. É, Você faz uma nova concessão, você aumenta o tamanho dela. E quando você assusta, você está viciado em mentir, ou em criar situações, ou em, sabe? E essa mentira, essas coisas trazem consequências, principalmente para quem faz. É a questão da lei do retorno. Você faz, você colhe. Você planta, você colhe. Você não vai plantar abacaxi, colher morango nunca. não. Então esses valores são importantíssimos. E aí, quando você vai se julgar, porque tem um julgamento. A gente está falando, a live é sobre isso. É sobre Aí você julgamento. se julga. Quando você olha no espelho, que você olha para você nos seus olhos, o que você pensa? Quem é você? Se reconhece, né? Eu acho assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, eu sei que você também, na vida, é como eu me dou comigo mesmo. Como eu me sinto quando eu estou sozinho comigo mesmo. Eu me reconheço, eu sou eu mesmo, eu tenho tranquilidade de conviver com a minha pessoa, e muita gente não tem. Não tem. E aí a gente já não trata de timidez, como eu falei em outras situações, né? Porque eu sempre fui uma pessoa tímida e a gente vê pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Mas isso não é questão aqui. O que eu estou tratando aqui não é timidez. É a Não. pessoa não conseguir se olhar no espelho porque ela não se respeita. É. Tudo que o cérebro ele deseja é um hábito. O cérebro ele tem isso. Eu me acomodo numa situação, a situação é uma situação cômoda e ele vai. O que pode ser cômodo? Por exemplo, eu tenho o hábito de leitura. Para mim é uma situação cômoda. Meu cérebro já se adaptou a isso. É como porque eu fiz com que ele se habituasse num bom hábito. Eu malho todos os dias, ele é habituado num bom hábito. O meu corpo não dói, dói na hora que eu faço, mas depois não dói mais, porque ele sabe que não adianta. O cérebro, não adianta eu jogar nenhum tipo de substância no corpo da Simone para impedir que ela malhe, para causar dor a ela, porque malhar já está no meu protocolo. Só que os maus hábitos também eles criam o protocolo. Você vai ter um mal. Você começa a aceitar, você começa a dar permissões. Isso aqui eu aceito, até aqui vai, isso aqui vai. Pronto, você criou. Sim. E aí você vai ter a sua consciência te cobrando. Poxa, mas não era para você ter feito isso. Mas a consciência da pessoa não cobra. Cobra, gente, cobra. Você pode ter certeza que cobra. Cobra. Lógico que cobra. A pessoa vê a vida, ela pode não ter consciência. Ela
pode, a consciência dela cobra, a vida cobra, porque tudo você emana, você vai trazer. Eu mando coisa boa, eu vou receber coisa boa. Eu mando coisa ruim, eu vou receber coisa ruim. É uma lei natural. Não tem jeito. O agricultor conhece essa lei muito simples. Você planta lá, eu vou plantar um abacaxi, eu vou colher um abacaxi. Eu vou plantar uma cenourinha, eu vou colher uma cenourinha. Não tem como eu plantar lá uma cenoura e sair lá na frente um melão. Não vai. Não. Por essa consciência, por isso que eu falo, a responsabilidade. Ah, eu estou ali na internet, rolando rios, rolando, não está me acrescentando em nada, porque até isso você pode fazer com o algoritmo. Eu costumo travar o algoritmo em situações que eu desejo e ele me mostra mais do mesmo. Ele entende que eu estou gostando, só que eu estou enganando ele. Porque eu só vou parar em vídeos que vão me acrescentar alguma coisa. Uma palavra, uma informação, alguém que fala algo bacana. Pô, isso aqui é legal. Uma visão. Às vezes, de uma mesma situação que eu tive uma visão diferente, a pessoa teve outra. Eu falei, que interessante, eu não tinha visto por esse lado, não. Eu mesmo me questiono. E ainda isso. tem um outro recurso. Tem alguns vídeos que você marca lá e você escreve assim, não tenho interesse. E aquele tipo de vídeo não vai vir mais. E ela não vai e te mostra. Mas assim, então nós temos ferramentas. Nós somos seres humanos. A nossa função aqui é evolução. É evoluir. O que eu preciso aprender? O que eu preciso crescer? Não é para ficar vendo a vida, assistindo o sentado, sendo figurante na vida dos outros. Ah, eu sei tudo do fulano, eu sei tudo da fulana. Nossa, eu sei qual roupa, o que ela fez, o que ela faz. Gente, o que é isso? Você tem que saber de você. Você tem que fazer com que o seu cérebro ele trabalhe a seu favor. Isso aqui eu faço, isso aqui foi bacana. Aí sim, aí a gente não vai ter, porque essa consciência de você que você falou, do se olhar no espelho, o que eu preciso acrescentar? O que eu posso melhorar minha vida? As pessoas hoje têm uma preocupação muito com o ter. Eu quero ter, mas o ser, ele está sendo deixado de lado. Tá. Então, você tem pessoas que chegam no momento que elas têm, mas elas não são. Aí você Essa pergunta para a pessoa quem ela é, ela tem isso, ela tem aquilo, ela formou em tal profissão, ela tem uma empresa, ela tem tal coisa, ela tem casa, daí ela começa a falar um monte de coisa nesse sentido. Quando você pergunta, não, eu quero saber quem você é. Ser. Pessoa, Fica lá. não consegue. Não sei. E isso eu até aconselho as pessoas a fazerem esse exercício, sabe? Se perguntar quem eu sou e tentar criar uma resposta para isso, exercitar uma resposta para isso, porque assim, é um exercício interessante, porque quando você consegue formatar quem você é e você lê aquilo, você vê que dá para melhorar. Não. Dá para melhorar. E aí você vai buscar essa melhoria. Você fala, caramba, eu consigo melhorar nisso, tá faltando tal coisa. Dá para melhorar, porque eu quero ter uma descrição do meu ser mais completa. Mas Você vê, eles falam que as promessas que as pessoas fazem no dito ano novo, né? Na virada do ano, antes do dia 10 de janeiro, 70% já foram esquecidas. Por que elas foram esquecidas? Porque a virada, ela não é nada. Ela não serve para nada se nada você fizer da sua vida. Ela não... E não dá para terceirizar, né, amor? Porque, por exemplo, a lâmpada da casa queimou. Eu não sei trocar, eu chamo lá um eletricista ou alguém
e a pessoa troca a lâmpada para mim, eu pago ela para fazer. Aí eu tenho que ir para academia. Eu não vou pagar ninguém para ir para academia para mim, porque ela vai fazer, ela vai ter resultado no corpo dela, mas no meu não vai ter nada. Eu não vou pagar alguém para ler um livro para mim, porque também não vai fazer diferença, né? Então tem coisas que não se terceiriza. Sou eu que tenho que fazer. É a própria pessoa que tem que fazer. E não adianta. Tem coisa que às vezes nem ajuda adianta, sabe? Porque tem coisas que você pode pedir ajuda e deve quando não consegue. Tem coisas que a gente precisa pedir ajuda. Mas tem situação que depende de mim. Sou eu que Sim, tenho que fazer. Eu exato. que tenho que ir lá e fazer, encarar o que é preciso fazer e fazer. É, porque o crescimento, ele é isso que ele diz a respeito. É você pegar, eu falo, sou adulto, não sou criança. Então eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Você falou uma coisa interessante das pessoas não se olharem. Tem um livro que diz assim: quem você é quando ninguém está te olhando. Isso, sabe, como que você se comporta quando ninguém está te olhando? Você está com essa sensação de que você não tem ninguém ali. Quem é você? As pessoas param e vão olhar e falam assim: pô, mas o que que isso vai trazer para minha vida? Quem está fazendo, querendo uma alteração, eu quero fazer uma mudança na minha vida, ela tem que se fazer essa pergunta. E ninguém vai fazer essa lição, ninguém vai viver esse momento. O deserto que as pessoas às vezes passam, todos nós passamos, ele serve de aprendizado. Você passa ali um momento que você está ali com você, às vezes no olho do furacão, para você ter um crescimento. O que que você vai fazer com essa situação? Não, eu fui culpado porque isso aconteceu. Não é a respeito de culpa. Não, porque o fulano fez isso, não sei o quê. Não é a respeito de você colocar o dedo no nariz do outro. É você se perguntar o que eu tenho que aprender com essa situação. Você aprendeu, a vida muda. Você pode fazer uma virada de ano todo dia. Todo dia você pode fazer a virada. Passou de meia-noite e falou assim: hoje é diferente. Uma pequena mudança todos os dias. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou tomar mais água, hoje eu vou. Sabe, pequenas mudanças. E aí quando você assustar, você fez uma grande mudança na sua vida. Isso já é conhecido, inclusive por tratamentos de vício, né? O alcoólatra, por exemplo, ele comemora cada dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Ele vai comemorando cada dia que ele conquista, porque é assim mesmo, é cada dia, né? Que a gente não muda hábitos em um dia, a gente não muda conceitos em um dia. Tem uma série de situações que a gente precisa ser trabalhado todo santo dia, né? Sim, sim. É interessante isso. Durante a minha vida, várias vezes eu entrei para academia, e malhava e tal, daqui a pouco largava. Várias e várias vezes eu fiz isso na minha vida. A única vez que eu quis permanecer mais tempo, eu tive uma lesão, e aí parece que se repetiu por outro motivo, mas se repetiu. E agora eu tenho ido, né? Vai fazer um ano agora que eu estou indo. E eu encontrei, dessa vez, eu encontrei prazer em ir. Mas por quê? Porque a minha preocupação era outra. Era trazer um benefício para mim, para o meu corpo, para a minha saúde, sabe? Encontrar um eu melhor amanhã. Eu já pensando lá na frente, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Todo um pensamento diferente. Então, quando eu vou, tem dia que dá preguiça, tem dia que fala assim, poxa, hoje eu não queria ir. Só que eu vou, não teve nenhuma vez que eu fui e me arrependi de ter ido. Mas já teve vezes que eu não fui e me arrependi de não ir. Então, é muito sobre isso.
sabe? A gente mudar certos conceitos, a gente aprender a respeitar mas ao mesmo tempo se obrigar um pouco a certas coisas que são precisas fazer. Se é preciso fazer, você tem que se obrigar. Até que aquilo vire é o que você falou ontem da trilha neural. Até que aquilo ali se torne um hábito prazeroso. E se torna. Exato. Você conta do livro que você acordava de madrugada, ainda acorda, mas estou falando do começo, que você acordava de madrugada, começava a ler, seu corpo começava a querer dormir, porque é o horário que você estava acostumado a estar dormindo. Então ele ficava te puxando, vem dormir, vem para a cama. E você, teimosa que era, fala assim, não, eu tomei uma decisão, eu quero seguir com essa decisão, eu vou ler. E você passou a ler em pé, né? Você conta isso. E acabou que chegou. Hoje não, hoje você já lê sentado. E, Já não precisa mais estar de pé, porque é, você já criou o hábito, já criou uma trilha neural e seu corpo chegou uma hora que ele entendeu, falou assim, não adianta, ela vai prosseguir. E foi. Mas isso não diz respeito a ninguém, é o que eu falei agora há pouco. Você não terceirizou isso, você foi lá e falou assim, eu vou ler. E você leu, continua lendo. é, Né? É uma decisão sua e uma atitude sua. e aqui uma coisa mais legal que acontece é que, do mesmo jeito que eu faço isso, eu não paro, eu comecei a fazer, não, eu vou fazer, eu vou finalizar. Criou-se existe uma nova trilha neural de que tudo que eu pego eu vou fazer. Então eu já não tenho tanta resistência do meu organismo para algo novo que eu faço, porque ele já entende, ela vai fazer. Aí a pessoa fala o que você disse: ninguém vai viver a minha vida, ninguém vai colher os meus frutos. Quem vai ouvir isso sou eu. Por exemplo, quando eu falo da malhação, eu falo para todas as pessoas: você tem que malhar, você tem que ter musculatura. Por quê? A musculatura protege os seus ossos, protege o seu corpo. E tem, por exemplo, existe uma substância que é chamada de irisina. Ela só é produzida no organismo a partir do momento que a pessoa esteja fazendo atividade física. Ela transforma a gordura branca em gordura marrom, que é a do músculo. E tem que malhar a perna. Por quê? Uma perna que tenha músculo, ela vai te render uma vida futura com estrutura, com saúde. Quantas vezes a gente não olha velhinho que vai se levantar e ele precisa de ajuda, porque ele não malhou, a perna dele não tem músculo. Então é que ele está ali solto. O músculo enfraquece, né? Enfraquece. Então, aí, quer dizer, vai fazer diferença para qualquer outra pessoa a minha malhação? Não, mas vai fazer para mim. Eu tenho uma meta na minha vida, que é correr atrás dos meus netos, da minha filha, que hoje tem 12 anos. Eu não sou um ser novinho, cronologicamente falando. Eu sou um ser novinho de espírito, de mente, porque eu me mantenho ativa. Eu falo que a minha criança interior é alegre, ela pula, ela brinca. Eu tenho isso, eu tenho minha responsabilidade, mas eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Eu acho que a vida melhora muito com um sorriso, de você tá ali, tá bem. Ai, fica sem, no coisa, sempre feliz. Não, eu tenho questões. Só que eu consigo, por uma questão de hábito, o meu cérebro, ele vira a chave rapidamente. E lá vem ela, não vai ficar nisso não, não vai ficar nisso não. A gente começa a entrar até num outro tema, né? Que é o da inteligência emocional. Não inteligência acadêmica, mas é emocional, sabe? De você saber escolher as suas batalhas, de você saber escolher a hora, se realmente vale a pena enfrentar certas batalhas, se aquela batalha é sua. Às vezes você encontra com pessoas que estão nervosas
por outros motivos, e você, às vezes, você está no seu dia numa boa. Você começou bem, acordou, fez suas orações, tal, respirou, começa o dia bem. Quando dá lá 9, 10 horas da manhã, vem alguém conturbado, com problemas, que não sei o que aconteceu na vida da pessoa, e ela solta uma bomba na sua frente, e aquilo atrapalha o resto do seu dia. Você fica chateada, você fica coisa, às vezes você responde e aí vira uma discussão e pronto, ferrou tudo, né? Então a gente saber pensar, falar assim, vale a pena eu discutir esse assunto aqui? Por quê? Por que que eu vou entrar na onda da pessoa? Eu estava aqui na minha, estava bem, e a pessoa veio cheia de armas, né? Antigamente usava, veio com a mão cheia de pedras, né? E gritando, xingando e brigando. Por que que eu vou entrar nisso? Vale a pena? Não, não vou entrar, essa briga não é minha. E isso é muitas vezes difícil de fazer. Para mim, por exemplo, eu pareço muito calmo, mas o meu temperamento é explosivo. Então, se alguém grita comigo, a minha reação normalmente é gritar de volta, sabe? E hoje eu consigo, na maioria das vezes, porque também ninguém é de ferro, é ser humano. Tem dia que também nem eu estou bem. Acontece. Então, assim, na maioria das vezes, graças a Deus, se Deus quiser, eu vou chegar num patamar melhor de controlar 100%. Eu, eu consigo ver e, sabe, não reajo, porque aquilo não é meu. Eu passei por uma situação parecida ontem. Numa conversa com uma pessoa, a pessoa estava nervosa com situações dela e começou a soltar frases agressivas e eu falei assim, dela, é dela, não é meu. E pronto, deixei ela com a braveza dela, com a raiva dela, não me afetou. Você imagina, né? Quando a gente fala de julgamentos, quando você está num astral, né? Tô bem, tô aqui no alto astral, não sei o quê. Aí vem uma pessoa e vem com as pedras na mão, descarregando, jogando veneno. A pessoa vem daquele jeito, aí você fica chateado. Olha o julgamento. Você vira, pensa assim, cara, que direito essa pessoa tem? Eu tô bem aqui no meu canto, tô super sossegado. Vem a pessoa despejar um monte de coisa. Aí você, não tem. Aí você faz o seu julgamento calar. O motivo não é da sua conta. Uhum. O que é da sua conta é o que você vai fazer com isso. Isso é o verdadeiro olhar que a gente tem que ter. A pessoa, às vezes, está numa tristeza, aconteceu algo, normalmente é assim. A pessoa sai de um momento muito triste, ela vai, isso desencadeia um acesso de raiva, a pessoa fica mal-humorada, não sei o quê, porque algo, a pessoa ferida, ela quer ferir. É. Se você não entrar na vibe, como a gente fala, você não abriu a porta, você não entregou o cetro, que foi o que você fez ontem. Você não entrou, você não entregou seu cetro. Ok, tá chateada? Vai ficar aí com você. Não quero, não me interessa isso aí. Sabe? Até isso, porque senão o que você faz? Você vira e coloca o seu cetro de poder para outra pessoa. Você vai chegar e vai falar assim: eu fiquei chateado por conta da outra pessoa. Não, você ficou chateado porque você autorizou que a chateação da outra pessoa te chateasse. E você já imaginou a ebulição que isso vira? Porque a pessoa está nervosa, está te provocando, porque é uma provocação, e você vai e responde no mesmo tom, aí a pessoa levanta o tom e você levanta mais alto. Acabou. Onde você vai parar? Virou. Aí falou: o que adiantou? Não adiantou de nada. Você já viu? Você vai ter enxurrada de substância ruim no seu organismo, você vai te dar um monte de problema. Quer dizer, a gente se conhecer, calar a boca do nosso julgador interior, do nosso juiz interior, ele
quem ganha com isso somos nós. Sim. Você passa a ter orgulho de determinadas posturas que você tem diante de situações que anteriormente te tirariam do sério. Você tem uma outra postura. Não, eu tenho uma outra. Não, isso aí não me interessa, isso não é para mim, não. Você não precisa nem verbalizar. Você olha, Claro, é balança a interno isso. cabeça e vida que segue. É. Entendeu? Você não tem que entrar naquele barco. Não, não vou com você, não. Fica aí no seu barco da chateação sozinho. Isso é interno mesmo, porque você não pode verbalizar isso, porque você irrita mais ainda a pessoa. Com certeza. E a gente vê também, já que a gente está abordando situações, a gente vê que às vezes uma pessoa feliz ou alegre, né? A pessoa acordar alegre, está feliz, essa pessoa muitas vezes incomoda outras. As pessoas estão tão profundas na dor, no ressentimento, na mágoa, na vida delas que não está como elas gostariam. E aí, quando elas veem uma pessoa feliz, por que essa pessoa está feliz? Mas que saco essa pessoa feliz do meu lado. Não é? Ela se incomoda com Incomoda. aquilo. E às vezes ela vai tentar fazer de tudo para que você entre na vibe dela, né? E você Se parear. você... Então, assim, Ah, é preciso ter um amadurecimento, uma inteligência emocional, como eu falei, para você entender que aquilo é dela. exato. É dela. Exato. Então, me deixa quieto com a minha alegria, me deixa com a minha felicidade. Se você está sofrendo, eu me solidarizo com você, mas o sofrimento aqui é seu, né? Porque ajuda, te ajuda. Agora, não me leva junto para o seu sofrimento, porque Não, isso não é ajuda. eu não te autorizo. Isso não é ajuda. Isso aqui é um cúmplice. É. Cúmplice não sou. Não, nem pensar. Nem pensar. É. Tá vendo? Esse assunto é profundo. É profundo. Vamos dar como é que fala? A curtida aí, pessoal, né? Apertar os coraçõezinhos, compartilhar. Todo dia a gente está fazendo live e um tema por semana, a gente pode aprofundar melhor. Lives mais curtas, mais rápidas, mais dinâmicas. Muito bom poder falar todo dia aqui. E é bom que a gente aborda o assunto de um dia para o outro, a cabeça não para, né? E a gente, quando volta com mais ideia, mais assunto, mais coisa. Com certeza. Lembrem de seguir lá a página do Pescador, Canal. tá? No Instagram, tá? Para a gente fazer esse projeto aí crescer cada vez mais. E também se inscreverem lá no canal do YouTube, ativar o sininho da notificação, entendeu? Para vocês sempre estarem vendo os vídeos que são publicados. Sim. E também tem o nosso grupo do WhatsApp, entendeu? Pode entrar aí na página, tanto minha como do Marco, que o link está lá. Sejam todos muito bem-vindos, porque vocês vão amar. O grupo é maravilhoso, nós trocamos ideias e todos podem postar, né, para compartilhar pensamentos. Isso é muito bom para todos. Pessoal, o canal do YouTube, ele está colocado fixado aqui no comentário. E é um comentário que foi feito pela página do Pescador no Instagram. Então, ali você já consegue entrar na página do Instagram e seguir, e já consegue também, pelo link, entrar no canal do YouTube, né, e se inscrever. Aperta lá o sininho, como a Simone falou, porque toda live que a gente faz aqui, ela é salva lá. Então, não consegui ver tudo, peguei só um pedaço, estava interessante, mas tive que sair. Hoje mesmo uma pessoa passou mensagem: poxa, entrei ontem, mas não consegui ver tudo. Aí eu falei: vai lá no YouTube, que a live está lá, já está lá. Então, assim, a gente faz um dia, no outro dia de manhã, mais tardar ali na hora de almoço, ela já está salva lá no YouTube. Já está disponível para assistir. Tem TikTok. TikTok a gente trabalha, mas tem muito corte lá que a gente faz, porque a gente conversando, às vezes pega uma fala muito legal, a gente faz o corte, joga no TikTok. Em breve a gente vai fazer umas lives lá também. Também. Para fazer esse canal crescer e aparecer. Entendeu? Colocar fermento nessa massa. Colocar fermento nessa massa. Exatamente. Ele vai se tornar o farol de Alexandria. Vamos criar um novo farol de Alexandria aí, com o Pescador de Histórias. Então amanhã tem mais. Tem mais.
Estaremos Muito aí. obrigado a todos. Faça o exercício que eu falei, vai lá, escreve, anota. E amanhã me contem, né? Contem pra gente o que deu. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Beijos. Gratidão. Valeu.